meus amores, eu sou Isabela Cardoso, fundadora do Isa Cardoso Organizadores, e hoje é um dia muito especial para mim, porque é o primeiro dia desse podcast organizando o sucesso, né? Esse podcast foi construído, foi projetado, foi sonhado já há algum tempo, e eu tô muito feliz de estar começando ele hoje com um convidado muito especial. E eu quero que vocês entendam um pouquinho, antes de eu chamar esse convidado para a gente ter um bate-papo aqui bem gostoso sobre organização, eu queria fazer uma breve relato sobre o porquê desse podcast, né? E por que esse nome, né? Organizando o Sucesso. Alguns de vocês provavelmente me conhecem, alguns não. E eu sou personal organizer há 9 anos, né? E agora eu tenho essa empresa de organizadores residenciais aqui em Santos. E eu converso sobre organização o dia inteiro. Eu respiro organização. Eu acredito que a organização, ela é o que sustenta o sucesso de qualquer pessoa, de qualquer área, de qualquer empresário, de qualquer um. A organização, ela é um estilo de vida, é muito mais do que um dom, que um hábito, e é por isso que eu quero trazer esse conteúdo para vocês entenderem e aprenderem como a organização pode mudar a vida de vocês. Então, nada melhor do que trazer pessoas de diversas áreas, pessoas específicas da área de organização, mas pessoas também de outras áreas, para mostrar como a organização transforma a sua vida. E eu tenho certeza que você vai tirar muitos insights. Então vamos para o que interessa, vamos começar esse podcast maravilhoso com o nosso primeiro convidado, que é o Rafael. Rafael, muito bem-vindo. Isa, muito obrigado pelo convite de estar aqui. Estou acompanhando a sua carreira, né? Você como pessoa e você como profissional. E realmente faz muita diferença estar ao seu lado. E mais um programa aqui, né? Sendo convidado. E realmente estou muito feliz de estar por aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço. O Rafa, gente, para quem não sabe, ele é personal trainer e é o meu personal, gente. Ele me faz levantar todos os dias, 6 horas da manhã, às vezes às 5:30, para treinar. E fica controlando. Isa, você comeu? Você tá comendo bem? Como é que tá a sua alimentação? De um jeito bem sutil, sabe? Não é verdade, Rafa? Cara, não, é verdade. E outra, você... Acho que isso devia ser falado por você, mas eu estou aqui emocionado com isso. Ela vinha nos primeiros dias se arrastando. E teve um dia que ela tava me cobrando o treino no final de semana, gente. Tipo, pra você ver como faz a mudança, né? E... Meu, é isso, né? Acho que a maior transformação e a sua organização da sua vida fez a diferença até na sua forma de treinar. Então... Mas faz muita diferença, Rafa. Eu vou te falar que eu sou uma pessoa, sempre fui sedentária. Eu não vou falar que eu sou, né? Porque não sou não é mais. Mas sempre fui meio sedentária, nunca gostei muito de treinos. E eu agora tô transformando, né, a minha vida. Tô muito feliz com a questão da saúde física, porque eu falo assim, a gente tem que ter essa tríade, né? Tem que ter a saúde emocional, a saúde física e a saúde mental. Eu acho que tudo isso mexe na emoção, a mente, o corpo. E isso faz a gente ser pessoas melhores, né? No trabalho, como pessoa. E você que trabalha com essa área de saúde, né? Porque ser personal trainer é uma coisa que mexe muito com todas essas áreas, né? Não só. Fala um pouquinho mais, Rafa. Conta um pouquinho para as pessoas quem é o Rafael, qual que é a relação dele com a questão física, com a questão dos treinos, com a questão dessa saúde. Vamos lá, então. Bom, o Rafael, ele é um personagem aqui da Terra, onde ele tem a missão de realmente fazer com que as pessoas acreditem nelas e elas consigam ser ainda melhores. Então, hoje eu me vejo mais como um guia do que como um professor, né? Então, eu pego na mão da pessoa, a pessoa fala assim, para onde que é tal lugar? Lógico, pensando em saúde, eu falo assim, é para cá, vem cá que eu te levo lá, né? Então, às vezes, eu tenho que arrastar a pessoa, né? E às vezes a pessoa vai correndo do meu lado. Então, essa é a parte mais bacana de ser personal, de ser alguém envolvido com a saúde, porque todas as pessoas precisam de saúde. Né? Então, assim como o ramo alimentício, né, a sua área, se a gente não tiver atuando dentro disso, a gente não vive. Né? Se não tiver saúde, a gente não vive. Se a gente não tiver compromissos e organizações com as nossas agendas, a gente não produz, né? E assim por diante. Então, o Rafael veio se especializando, né? Então, sou formado em Educação Física, depois me especializei em mestrado lá na Universidade de São Paulo, lá na USP. Então, eu sou mestre em Ciências.
Já fiz aparições em faculdades, então já fui professor substituto algumas vezes. E banca, né, de faculdade, foi bem divertido. E depois fiz uma pós-graduação em personal trainer, tudo visando o quê? Aumentar ainda mais a minha capacidade intelectual e atuação com os alunos. E aí vem toda essa parte, assim, a gente começa a se envolver e crescer. Quando a gente cresce, a gente se envolve com coisas maiores. Coisas maiores precisam de organização. Coisas maiores precisam de mais disciplina em determinadas coisas. E na saúde, quando a gente começa a ter mais compromissos, muitas pessoas deixam de pensar na saúde. E é isso que faz a total diferença. E eu quero que faça a partir do conteúdo que a gente está criando aqui. Né? Porque o que eu mais ouço de empresários ou pessoas que estão empreendendo é não tenho tempo para treinar. Não tem, não, resumindo, não dou prioridade a isso, Exato, né? Eu ia chegar nesse conceito, porque para ela realmente não tem tempo. Né? Na cabeça, no fluxo dela, não tem tempo. Mas no fundo, a gente sabe que são outros fatores. Né? E um deles é com certeza a prioridade. Né? A pessoa está tão focada no crescimento profissional, ali no desenvolvimento da sua empresa, e tem que estar mesmo. Só que se a gente parar para pensar, você estando melhor com você mesmo, se sentindo melhor com você quando você se olha no espelho, tendo controle das suas impulsividades quando as coisas estão mais difíceis, porque tem pessoas que descontam o lado emocional na comida, né? Isso falando de comida, às vezes tem pessoas que vão para as drogas, né? Então, o fato de você estar com saúde, você tem mais controle, você tem mais consciência do que pode te atrapalhar ou não. O fato de você dormir bem, porque você tem que acordar cedo no outro dia para você poder treinar e render, já faz total diferença na sua produtividade. Né? Então, eu acredito que hoje eu estou indo bastante para esse lado de mudança de hábitos saudáveis, onde a gente consegue construir uma rotina mais saudável para o meu cliente e aumentando a conscientização dele, que eu acho que é o maior papel onde a gente aprende e a gente leva para sempre. Né? Diferente de apenas uma rotina, de um exercício que você vai fazer durante um tempo e depois vai esquecer. É isso mesmo, né? É mudar o estilo de vida. Né? Muito mais do que fazer um exercício. Exato. É estilo de vida. E aí a gente fala dessa junção, né, da parte emocional, da parte mental, da gestão de tempo, de muitas coisas que envolvem para a pessoa poder se dedicar mesmo. Sim. E alcançar os benefícios disso. Né? Porque às vezes eu me pergunto, eu acordo cedinho e falo, ai, por que eu tô acordando 5 horas da manhã? Mas tem um objetivo, tem um benefício. Quando eu saio de lá, eu tenho que dar o braço a torcer, que eu saio me sentindo melhor. Eu saio mais disposta para fazer. É difícil começar, sim, mas depois vai. Né? E para a gente trazer um pouquinho para esse tema aqui do podcast, que é muito legal, que é a parte da organização, né? Eu queria fazer uma perguntinha para você. Como que você se organiza para criar e acompanhar os treinos dos seus alunos sem se enrolar? Porque são muitos alunos. Fala aí, Rafa. Sim. Vamos nos expor aqui, né? Existe sempre um momento de crescimento, como eu estava dizendo, né? Então, normalmente a gente começa com pouquinhos alunos, a gente vai se desenvolvendo, e normalmente com formas de trabalhar mais rústicas, né? Caderninho, né? Sulfite, e depois a gente amplia para um PDF, né? E agora eu estou trabalhando com software, né? Com um programa onde consigo construir todos os meus treinos lá. Com certeza, no começo, era muito mais trabalhoso eu construir os treinos e ter uma pontualidade na entrega dos treinos para os alunos. Tudo bem que eu tinha menos alunos, mas ainda assim, eu ir lá, ter que abrir o Word, escrever o exercício, construir, e às vezes até imprimir para entregar para o aluno, né? Era realmente muito mais difícil e me deixava mais desorganizado. Tá. Porque eu não só montava treino, toda a minha vida eu sempre tive envolvido com a universidade, então eu sempre estava estudando. Então eu tinha os meus compromissos de aula, meus compromissos de montagem de treino e meus compromissos com os estudos. E teve uma fase da minha vida que comecei a dar muito certo, as pessoas começaram a me conhecer, eu comecei a evoluir como personal trainer e começou a dar ruim. Eu comecei a atrasar os treinos e isso acho que tem uma parte do crescimento que é normal, mas a gente tem que ajustar com velocidade. E aí foi quando eu fui ajustando e modificando a forma de montar o treinamento.
Hoje, realmente está muito melhor, porque eu adquiri um sistema de treinamento onde, assim que eu cadastro o meu aluno, o próprio sistema me avisa: olha, o treino de fulano está terminando, daqui a 7 dias termina, né? Então isso faz total diferença no meu fluxo de montagem de treino. Hoje também, quando eu monto treino para o meu aluno, pensando em longo prazo, eu nunca monto um treinamento pensando só naquele treino. Eu sempre monto um treinamento pensando nos próximos 2 programas de treinamento. Então, quem começa a treinar comigo, quando recebe o primeiro treino, na verdade eu não montei um treino só. Eu já Tá. montei os outros 2 treinos para frente. Ou seja, eu sempre monto uma rotina de 3, 4 meses para frente. E aí eu vou liberando conforme vai vencendo o treinamento. Porque se eu colocar lá, o aluno ele é curioso, ele faz o treino lá da frente, tendo que fazer o de hoje. Então faz toda a diferença para mim ter um sistema onde eu consigo organizar tudo lá dentro e ele vai me dando algumas respostas. Hoje, tenho mais de 50 alunos de consultoria, mais os alunos de personal, mais os amigos que também pedem treino. Então, a gente precisa... Sempre tem, né? A gente não adianta. Pra organizadora pede as dicas de organização, pro personal que é um treininho. Amigo é pra Não isso tem mesmo, como, né? né? Ou então eu tô em festa, tô em algum lugar. Olha, ele é personal trainer. A primeira pergunta, como eu faço pra emagrecer? Qual que é o melhor treino pra treinar, tipo, 5 minutos por dia e conseguir Sim. perder É 50 verdade que quilos? pão engorda, né? É Então verdade. começa, né? Muito bom. Você chegou num ponto muito legal, que é o ponto da tecnologia ajudando, tecnologia e organização juntas para ajudar a desenvolver um método, ajudar a desenvolver, no caso, o seu negócio, né? Sim. Você falou que começou com a parte mais manual, né? Ia lá e montava, e hoje você tem um software. E isso me faz lembrar de uma coisa muito legal, que é como o software e a tecnologia, ela pode nos ajudar e auxiliar na organização, e quando a organização ela tem esse auxílio, traz muitos benefícios, né? Eu falo que qual é o objetivo da organização? Trazer praticidade, funcionalidade, otimização de tempo. Ganhar tempo a gente não ganha, infelizmente, né? Mas a gente otimiza e a tecnologia faz isso. E isso me lembra da empresa, que é uma parceira nossa aqui do podcast, que é a Airlocker. Você chegou a ouvir falar da Airlocker? A gente conversou um pouquinho, Já ouvi né? falar e fiquei muito curioso. Eu quero que você conte mais. A Airlocker, ela é uma empresa muito bacana de lockers para colocar em condomínios. E imagina que facilidade, né? A pessoa chega na sua casa, chega o Mercado Livre, chega uma encomenda e é colocado isso num locker. E você, com uma senha, consegue descer, pegar com a maior facilidade e acaba com essa burocracia de ter que passar na portaria e pega e não tá, e perde a mercadoria e não sabe onde tá. Então isso junta tudo que a gente tá falando aqui, tecnologia, organização, otimização de tempo, praticidade e funcionalidade. Para todo mundo ficar sabendo um pouquinho mais da Airlock, a gente vai passar um videozinho agora para vocês conhecerem tanto quanto a gente aqui já tá conhecendo. Fantástico, né? Eu falo, tecnologia, organização só traz praticidade e funcionalidade pra gente. E se a gente tem como melhorar isso, né, Rafa? Por que não? Por que não? Por que não? E voltando aqui na nossa conversa, então, falando sobre organização, treinos, alimentação, como é que você organiza os seus treinos e sua alimentação? Você utiliza o mesmo software? Você tem um método seu? Como que você organiza para fazer isso tudo? Sim, o meu método de treinamento, ele visa uma mudança de saúde sustentável. Então, os treinos que eu monto para os meus alunos, eu também tenho como base os meus treinos. Ou seja, quando eu monto o treino para o aluno, tem o treino base dele, quando ele quer lá um foco, né? Porém, eu sempre estimulo ele a ter outros tipos de estímulo muscular para que ele também tenha outros tipos de benefícios. Então, quem treina comigo musculação, eu sempre peço para se envolver em algum esporte. Ah, vamos correr, vamos nadar, vamos fazer uma trilha, vamos fazer alguma coisa. Por quê? O treino de musculação ele é a base de qualquer coisa. Mas a forma de fazer
o seu corpo funcionar o que você treina na musculação é no dia a dia, são em outras situações. Então é muito importante a gente ter pelo menos é a forma que eu gosto de pensar, essa forma de usar o seu corpo. Você treina e você consegue ter um lazer, por exemplo, usando o seu corpo. Pedalando, correndo com seu marido, correndo com seu namorado, passeando, quando você vai em algum lugar que tem uma lancha, um cruzeiro, você pode entrar no mar, fazer uma natação. Então eu acho que quando você tem uma diversidade de estímulos físicos, você tem muito mais liberdade para aproveitar o mundo, né? Então já tive pessoas que viajaram para muito longe, foi a sua primeira viagem, por exemplo, internacional, e não conseguiu sair do barco, porque tinha medo da água e assim por diante, né? Fora outras situações também da pessoa ir em lugares paradisíacos, que subia uma montanha, mas não tinha fôlego para subir e assim por diante. É assim que funcionam meus treinos. Eu tenho meu treino base de musculação, mas eu sou envolvido com todos os outros esportes. Então eu faço corrida, natação, ciclismo, vôlei, vou me enfiando no slackline e assim por diante, né? Então a forma que eu consigo montar a minha rotina hoje preciso ter pelo menos 4 treinos de musculação, eu preciso ter pelo menos 3 outros treinos diferentes, né? Legal. Ah, Rafa, nossa, você fica o dia inteiro treinando. Não. Meu treino é rápido na musculação, dura no máximo 40 minutos. É a forma que eu consegui otimizar o meu tempo. Eu já sei treinar forte, então não preciso de menos tempo. E a outra parte do esporte eu faço no meu horário que eu tô livre. De vez eu ficar em casa, não tô criticando, são só escolhas, tá? De vez eu ficar em casa assistindo 3, 4 episódios de uma série que eu gosto, eu saio, eu moro em frente à praia, eu saio, faço uma corrida de 30, 40 minutos, tomo uma água de coco, volto para casa e assisto 2 séries. Entendeu? Então, de vez eu assistir 4, eu assisto 2. Né? Eu não deixo de fazer o que eu gosto e ainda acrescento mais um momento de lazer usando o meu corpo no dia. Fantástico. E isso mostra muito o que que é organização, porque organização é isso, é metodologia. Organizar é fazer uma metodologia, é criar uma estratégia. E a gente usa estratégias e metodologias todos os dias em tudo que a gente faz. Nós como empresários, você como personal trainer, você como professor também, você tem que usar uma metodologia. Então a organização está do nosso lado. Então quando eu falo que a gente respira organização no dia a dia, a gente Sem respira. perceber. Sem perceber. Se você é bagunçado, não adianta, tá, gente? Você é bagunçado, você é organizado em alguma área da tua vida, porque a gente precisa se organizar, né? Então, eu adoro isso. Adoro ver que a organização, ela entra naturalmente na vida das pessoas, até de quem diz que é desorganizado, né? Isso é muito Verdade? legal. Ó, uma outra perguntinha que eu separei aqui pra gente, pra você responder é: qual é a sua dica de ouro pra ajudar a galera a encaixar os treinos na correria do dia a dia? Primeiro, a gente até comentou hoje, priorizar, né? Mas vamos supor, a pessoa, tá bom, vou priorizar. Mas como encaixar? Porque a gente sabe que, como eu falei, a gente consegue otimizar o tempo, mas não consegue ganhar tempo, né? Só tem 24 horas. Como que a gente faz isso? Pensando numa pessoa que realmente tem uma carga horária de trabalho muito alta, que existem realmente pessoas que têm realmente uma carga de horário muito alta e tem outras que não têm, e aí já é uma fuga para outras coisas. Vamos falar das pessoas que realmente não têm. Poxa, a pessoa começa a trabalhar 7 horas da manhã e termina de trabalhar 10, 11 horas da noite. Sem pausa, praticamente sem pausa. Para essa pessoa, ela tem que fazer o mínimo. O mínimo. O que é o mínimo? Ou ela faz 30 minutinhos de caminhada antes de ir para o trabalho, ou depois do trabalho. Ou até durante, né? Ou até Tentar criar uma durante. estratégia. Vamos supor que ela tenha 1 hora e meia para poder almoçar, né? E a gente está falando de uma pessoa que trabalha esse período todo, normalmente ela deve ser a dona ou o dono, né? Senão, ou a pessoa tem 2 empregos. Mas se for essa condição, ela pode utilizar aquele período que às vezes ela fica conversando depois do almoço, tendo todo aquele papo, que são com as pessoas do próprio ambiente, ela poderia caminhar os 20, 25 minutos antes de almoçar. Né? E isso daria conta de um pequeno ou o mínimo necessário, né? E não tem outro jeito. Se a pessoa tem essa carga horária muito grande e não consegue sair da empresa, aí tem que fazer antes ou depois, não tem opção. Né? Se neste caso, assim, o mais extremo possível que eu estou trazendo tem que acordar 30 minutinhos antes para você ter 30 minutinhos, entre aspas, a mais
para você poder fazer o seu treinamento. Qual que é a parte boa, gente, disso? Hoje o treinamento, ele tem muitas formas de serem feitas. Inclusive, você nem precisa de academia para começar, né? Então, você pode pegar todo um sistema de treino usando o seu próprio corpo, que dá para fazer nesse ambiente que a gente está aqui. Eu não né? tenho desculpa, né? Não, Nesse não ambiente tem aqui eu não tenho desculpa. desculpa, Né? tô no meu Inclusive, que é trabalho. muito mais do que precisa. Muito mais. Então, realmente dá. E se a gente procurar na internet, né, pessoas que transformaram o seu corpo, você vai ver como as pessoas são criativas e quem está realmente disposto a mudar consegue fazer uma mudança absurda com muito pouco. Né? Então, para essa pessoa que realmente tem uma carga horária de trabalho muito grande, ou tem que fazer um pouquinho antes de trabalhar, mas eu vou acordar mais cedo ainda, vai, né? Vai. Vai. O que daria para ajustar? Se você tem um momento de um lazer mais prolongado quando chega do trabalho, talvez encurtar um pouquinho esse momento, diminuir ele pela metade, para você dormir um pouquinho mais cedo, para você ter condição de acordar um pouquinho mais cedo também, né? Porque nessa questão, sim. Agora, vamos supor que você começa às 8 da manhã, termina às 6 da tarde. Cara, dá. Aí não tem outro jeito. Aí tem que priorizar, né? Aí tem que priorizar. Aí é mais uma questão mental do que uma questão de organização. Que você usa né? muito na sua metodologia de trabalho. Não, tem que ter, né? Tem que ter, porque eu motivo as pessoas até assim. Você não precisa treinar comigo fisicamente, mas você precisa. Lógico, você está me escolhendo para ser seu treinador, vai ter o meu acompanhamento. Escolha um lugar que é próximo da sua casa para você não falhar. Eu preciso que você não falhe, que você vai lá, faça o seu treino de 30 minutinhos, do que você pegar a melhor academia, que demora 40 minutos para você chegar e no primeiro dia que cair o chuvisco, você não vai treinar. É né? verdade. Então, Criar estratégias que facilitam e não ficar certeza. colocando metas tão difíceis da gente alcançar, né? Porque às vezes eu já vi gente que tá querendo começar a treinar, então já fala, vou treinar todos os dias da semana. Não, Cara, vamos começar com o mínimo? Exato. E aí eu chamo de mini metas, né? Perfeito. Faz mini metas, alcança um pouquinho, alcançou, criou uma constância. Isso. Dificulta um pouco, né? Perfeito. Levanta a barra. E vai levantando a barra aos poucos. Daqui a pouco você tá realmente treinando todos os dias, mas com constância e não aquela coisa que no primeiro deslize não vai e depois você não quer voltar mais. Até porque essas pessoas que dão tudo de si no começo são pessoas que elas gastam toda a sua energia da motivação naquela semana, né? Só que não é o natural dela. Aham. Né? O natural dela é um pouco mais estável. Né? Nesse momento ela se motivou, viu alguma coisa, ficou motivada com alguma coisa, e ela tem esse pico de motivação, usa toda a energia, essa pessoa pode até treinar todos os dias, vai ser de segunda a sábado. Só que ela vai ficar muito cansada, muito dolorida, e na segunda-feira ela não vai. E aí ela não foi na segunda, na terça fala, nossa, mas ainda tô doendo. Se ela faltar segunda e terça, já era. Quarta ela não vai. Não vai, já não foi mesmo. Fui, só que aí na quinta ela tem dor na consciência. E aí ela vai. Só que ela vai esforçada, caramba, meu Deus, eu tenho que ir e tal. E aí na sexta fala, só fui um dia na semana, sexta-feira não vai fazer diferença. E aí falta. E aí, tudo que você tá conversando aqui comigo me fez lembrar de um conceito que eu achei muito legal. Conte chama pra gente. energia de ativação. Tá. O que seria uma energia de ativação? É o mínimo de energia que você precisa para você iniciar uma atividade. Tá. Beleza? Então, por exemplo, se eu quiser pegar essa água aqui que está do meu lado, qual que é a energia de ativação que eu preciso? Muito pequena. É fácil, é simples. É só estender o braço e eu tocar água na minha mão. Isso foi organizado. Foi. Entende? Porque se essa água estivesse longe, eu teria que Talvez- sair daqui, ia bater no Talvez nem bebesse microfone. água agora. Talvez nem bebesse a água agora. Então, o que a gente fez aqui? A gente antecipou uma situação para deixar ela mais fácil. Legal. E eu acredito que isso também é organização, né? As pessoas que vão para o trabalho e levam a roupa do treino, isso falou é tudo, isso é antecipação. antecipação. Isso também é organização. Você tá criando a
atalhos, vamos dizer assim, que não é bem é um atalhos porque você está criando facilidades para que você não desista. Exato! E você consiga fazer a tarefa, E você tá? consiga fazer. Principalmente, quanto mais difícil ela for, mais, ou melhor, menos energia de ativação você tem que gastar. E aí você tem que se organizar mais. É verdade. Então, se você sai com a roupa do treino e você programou que a academia que você vai treinar é caminho de volta para sua casa, Pô, você já tá você vai passar facilitando, em né? frente à academia. É tipo o que você falou, né, Volta? Você tá lembrando do que eu falei Tenho certeza que você vai lembrar disso. Quando a gente fala que vai pra... Tipo assim, eu posso até não... Você pode até faltar no treino, mas o que a pessoa tem que fazer pra ela poder faltar no treino? Que tá lá na academia. Chega na academia e fala, não vou treinar. Aí você não treina. Mas a pessoa já chegou na academia, cara. Aí como que vai fazer? Como? Não tem como. Voltando pra essa conversa, que eu acho que é muito legal o pessoal saber, né? Eu brinquei com a Isa. Eu falei, Isa, você só pode tomar a decisão de não treinar. Você pode não treinar. Eu falei assim, aí ela falou assim, sério? Eu posso falar, mas calma. Você pode não treinar. Só que pra você decidir não treinar, você tem que estar dentro da academia, olhar pra academia e falar, não vou treinar. Aí ela deu risada, porque... Já tô lá, já acordei, já pus a roupa. Bora treinar. Então o difícil não é treinar, o difícil é chegar na academia, né? E eu brinco com... Que é essa energia que você É falou. energia da ativação. Que é a energia da Exato, ativação. né? Então eu brinco assim, né? Qual que é o peso mais pesado da academia? É a porta da sua casa. Ah, é verdade. É você pegar aquilo, puxar aquela porta e sair de casa, né? Então, quando você tá lá, aí você tem essa decisão. Então, quando pensa aí, tudo que você tem dificuldade de fazer, e não é só sobre treino, viu? É sobre alimentação, é sobre trabalho, é sobre sono. Quanto mais difícil for a tarefa para você, mais organização essa tarefa tem que ter. Muito bem. É isso Então, mesmo. se você tem dificuldade de treinar, quanto mais você facilitar, menos chance você tem de falhar. Perfeito. Né? Então, isso é com o horário de dormir, isso é com o horário de acordar, isso é com o treino que você leva, isso é com o local que você escolhe para treinar, e enfim. Perfeito. Ó, se alguém que está assistindo o podcast começou achando, falando, o que a Isabela tá juntando personal treino para falar de organização? Tá aí, ó. Acho que a gente deu um ótimo argumento que sim, organização tá dentro de todo mundo, né, Rafa? Tá no dia a dia de todo mundo. E é método, é planejamento. E isso faz com que a gente alcance as nossas metas. Exato. Faz com que a gente tenha sucesso no trabalho. Exato. Rafa, eu separei aqui duas perguntinhas, que são duas perguntinhas que eu vou fazer para todos os meus convidados, tá? Então, de uma maneira bem objetivo, o que você acha? Olha, eu quero saber se você gostaria de acrescentar alguma coisa mais, de acordo com tudo que a gente falou sobre organização, treino, alimentação. Se você quer acrescentar algo mais sobre a importância da organização em sua vida e na sua carreira. A gente vai crescendo, vai atingindo certos patamares e às vezes os sonhos até mudam. Eu posso até imaginar que com 12 anos você podia ter um sonho e com 20 era outro e talvez hoje seja outro, né? E isso foi mudando na minha vida, né? E hoje a disciplina e o fato de estar organizado ou não faz total diferença na minha vida. Eu ainda tô longe de onde eu quero chegar. E para eu chegar lá, eu preciso estar muito mais organizado do que eu tô hoje. E isso me dá gás. Porque é a mesma coisa que acontece com os meus alunos. Normalmente, quando as pessoas vêm treinar comigo, elas vêm para alcançar algo que elas não têm, porque elas não conseguem sozinhas. E quando eu penso no meu futuro, e para eu alcançar o nível que eu quero chegar, eu ainda preciso de mais organização. Então, hoje, para mim, estar me alinhando com a menor energia de ativação faz com que eu veja o meu progresso e eu consiga subir cada vez mais alto nessa escada da minha vida. E hoje, um dos recursos que eu estou usando é sim a inteligência artificial, é sim a parte da tecnologia, que facilita ali no meu dia a dia certas tarefas, que eu não precise sentar, parar, pesquisar site por site, né, e construir a minha rotina de crescimento. Perfeito. Porque assim como os meus alunos, eu também sou ser humano.
eu também preciso me alimentar, eu preciso fazer o meu almoço, a minha janta, né? Eu preciso ter as minhas roupas, eu preciso cuidar da minha casa, minha luz, minhas compras. Então, tudo isso exige uma visão, Uhum. né? Eu acredito que quando a gente mistura a visão com organização, a gente traça um caminho muito mais certeiro. Perfeito. E sei lá, acho que é isso. Ai, perfeito. Ai, fiquei emocionada. Muito bom ver como a organização ela realmente pode Não, fazer a gente precisa. atingir patamares que talvez a gente imagina que nunca iria alcançar. E às vezes, por conta de disciplina, de Uhum, parar, criar estratégia, você alcança tudo aquilo que você quer. exato. Muito lindo isso. E qual parte da sua vida ficaria um caos total sem um pouco de organização? Não, não tem como. Se eu não tiver meus horários bem organizados com os meus alunos, acabou toda a minha rotina. Acaba, né? Acabou, né? Hoje, o que, entre aspas, mais ocupa o meu tempo na minha rotina são as minhas aulas presenciais, né? Então, eu atuo por Santos inteiro, né? Às vezes vou até para a cidade aqui do lado, que é São Vicente. Então, se eu não tiver bem organizado para estar nos locais, nos horários, realmente não daria conta, né? E eu ainda ando de moto, que é uma facilidade no trânsito, mas ainda assim, o tempo de sair daqui, o tempo de chegar lá, tudo é cronometrado, né? E acho que seria essa parte hoje do meu atendimento presencial. Se eu não tivesse a minha agenda com tudo separadinho ali, os períodos do tempo, os horários do dia, acho que eu não conseguiria nem atuar como profissional. Nossa, então quer dizer, a carreira A carreira A acaba. carreira Carreira tá de acaba. acordo com a organização Dentro do modelo que eu tô ainda. que você ainda. tá. Viu, gente? Então, ó, se você não quer saber de organização, repense, porque talvez você só não chegou naquele próximo estágio que você gostaria de chegar, porque tá faltando um pouquinho de organização, estratégia para facilitar e otimizar tudo que tá à sua volta. E, meu, presta atenção. Aquilo que você tem mais dificuldade para alcançar é o que tá mais desorganizado. É Pode prestar verdade. atenção. É verdade. Você tem Então, eu toda a razão. queria chegar aqui, mas não consigo nem fazer. É porque você não criou um caminho. Perfeito. E Rafa, eu trouxe uma dinâmica aqui pra gente, a gente tá chegando no finalzinho do nosso podcast. E é uma dinâmica que eu tenho que agradecer primeiramente a Sandra Marina, que é quem desenvolveu este livro. Sim, gente, isso aqui Hum, é um livro em cartas que se chama Organizando com Espiritualidade. Né? Que se a gente organizar, é muito o que a gente está conversando aqui hoje, se a gente se organizar apenas no físico, apenas no externo, a gente não alcança a organização completa. A gente precisa organizar também o espiritual, que no caso é a nossa mente, é a nossa energia, é o que está em volta da gente, entendeu? Então tem que organizar isso também. uhum. Então, esse aqui é um livrinho em cartas, que eu vou pedir para você tirar uma carta. Esta carta vai sair uma virtude e, vamos dizer assim, uma tarefa de organização para você aplicar. E aí eu quero saber se você vai aplicar isso nos próximos dias. Vamos Combinado? lá. Então vamos lá, tira uma cartinha. É pra ficar comigo ou pra te entregar? Você vai, pode ler, você vai ler a Vou ler. virtude e vai dizer e vai ler a cartinha. Vamos lá. É pra ler na ordem. Pode Tá. ler, Eduardinho. Deixe de lado o sentimentalismo. Se você ganhou algo que não gostou, dê-lhe um novo destino. Tá vendo? E aí a grande palavra é misericórdia. Misericórdia, essa virtude. Então, olha que legal. Isso aqui vamos dizer assim, é uma mensagem presente para você levar nos próximos dias e lembrar, para deixar de lado o sentimentalismo muitas vezes, porque você pode dar um novo destino, no caso, você pode ressignificar situações. Ressignificar. E se você ressignifica, você alcança mais etapas, mais patamares. E não fica por aqui, tá? Para você poder fazer isso todos os próximos dias, você vai ganhar um livrinho, tá bom? Ai. Então você vai receber um livrinho de presente de podcast. Espero que você goste. São 40 cartinhas
que é para você poder todo dia pegar, ler, você vai ler uma virtude, vai ler uma característica de organização para você levar aí para o seu dia a dia e se transformar cada vez mais e quem sabe chegar nesse outro patamar que você falou que quer chegar. Nossa, amei, obrigado. Presente. Olha que legal. Gente, eu realmente adquiri esses livros para presentear os meus convidados, porque eu acho que faz muito significado esse livro, ele faz muita diferença para mim. E eu adoro, gente. A Sandra Marina, ela foi muito iluminada o dia que ela resolveu escrever esse livro em cartas. Então, se você um dia quiser também ter essas cartinhas, a gente vai deixar aqui o Instagram dela, onde você vai poder entrar em contato, adquirir o seu, né? É questão de parceria, tá, gente? Ela é uma pessoa maravilhosa, achei muito iluminada e não tinha como eu não usar esse trâmite aqui para presentear meus convidados. Muito legal, Espero que você obrigado. goste. Então, a gente chegou no finalzinho do nosso podcast. Eu quero saber se você quer deixar alguma mensagem final. Fique aberto, pode conversar aí com as pessoas. Bom, primeiramente agradecer, muito obrigado, né? Eu sabia que ia ser muito construtivo aqui. Todas as nossas conversas que a gente tem na academia também são muito construtivas, né? A gente tem uma energia muito boa juntos e sempre constrói algo melhor. E esse movimento que você está fazendo aqui, com certeza vai ajudar muita gente, né? Hoje, com o mundo caótico que a gente está, né? Trazer essa importância da organização para as pessoas vai salvar a vida delas. Né? As pessoas estão se perdendo com a quantidade de tarefas que elas têm que fazer. E quando a gente consegue alinhar isso na vida, as pessoas voltam a viver. Né? E eu acho isso muito legal. E você falou uma coisa que eu vou levar para sempre. Aprendi agora no podcast. Que organização é o estilo de vida. Gente, isso entrou na minha cabeça, que eu tô desde o começo aqui. Que parece que enraizou. Porque é isso, cara. Tipo, quando você pensa assim, cara, eu vou viver um estilo de vida organizado. Isso traz mais leveza. Traz. Né? Pra quando você quer fazer alguma coisa e você, poxa, que tarefa chata de fazer. Só que, poxa, quando você pensa num estilo de vida organizado, você não pensa nessa, ai, que tarefa. Não, para de fazer porque eu já ganho tempo e tudo se alinha. Né? Então, primeiramente, obrigado, né, por estar aqui, pelos ensinamentos. E para o pessoal que está aqui nos assistindo, né, eu sou personal trainer e a gente está aqui contribuindo com essa parte de organização aqui, com esse projeto. E a vida de vocês também precisa de organização. A gente tem que ter mais respeito com a nossa saúde. Acho que talvez essa seja uma palavra forte, mas é uma mensagem profunda que eu quero deixar. Respeitar a si mesmo, respeitar o seu corpo, respeitar o seu momento também é muito importante. Né? Às vezes a gente pensa muito no outro, a gente pensa muito na empresa, no nosso trabalho, e a gente esquece da gente. Só que vai chegar uma hora que você vai ser obrigado a olhar para você e muitas vezes não de uma forma positiva, porque alguma parte do seu corpo entrou em deficiência e você agora vai precisar de forma obrigada a prestar atenção nela. Às vezes a gente é jovem e não liga muito para isso. Agora imagina, você está atuando com uma máquina, que é o seu corpo, a 30% a 40% do seu desempenho máximo. Se você tem uma vida muito agitada e muito cansada, é isso que você vive. É como se você estivesse trabalhando e fazendo toda a sua rotina com uma máquina ruim. Agora, se você consegue descansar, se alimentar bem, treinar, ter um corpo forte, uma mente bem oxigenada, um corpo bem nutrido, você vai conseguir alcançar o seu sucesso com muito mais velocidade e muito mais felicidade. Que eu acho que o que mais importa na nossa vida é a gente viver feliz. Então, separe um tempinho, cuida da sua saúde, organize melhor o seu tempo, dê um pouco mais de prioridade e se respeite nesse quesito. Não deixe ninguém tirar esse autocuidado de você. Ai, que lindo! Muito obrigada, Rafa. Começamos com chave de ouro esse podcast com a sua presença. Muito obrigada mesmo. Que a gente tenha muitas oportunidades de muitas outras parcerias, que muitos outros eventos a gente poder fazer junto. E para você que está assistindo a gente, eu quero agradecer a presença aí de ter assistido a gente. O Organizando o Sucesso é um podcast voltado para todo mundo, para entender a importância da organização no dia a dia, como isso vai fazer sim você chegar ao sucesso. E antes de finalizar, um agradecimento especial, mais uma vez a Airlock aqui, parceiraça aqui desse podcast, que sem ela isso aqui não estaria acontecendo, e um agradecimento também especial a Helenice Cardoso, que é a design de interiores, que divide esse espaço comigo, então esse espaço não é só meu, é um espaço nosso. Fica também um convite para você que é de Santos, que visita Santos, vir conhecer a loja Isa Cardoso Organizadores.
Organizadores, que fica aqui na Luiz Suplicy 61, coração do Gonzaga, para ver organizadores para sua casa, para o seu escritório, deixar tudo mais organizado e otimizado. E até o próximo episódio. Um beijo!